Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Além da Letra, e hoje nós vamos continuar a leitura do livro Nosso Lar com o capítulo 9, Problema da Alimentação. Como assim, Cleiton? Depois que eu for para outra vida, que a minha vida física terminar, eu ainda vou continuar me alimentando, tomando meu café, comendo a comida que eu adoro? Será? Vamos entender o que acontece depois que nós partimos. Como é que é o processo de alimentação lá em nosso lar? Então, o André Luiz vai nos divulgar aqui como é que foi para a colônia Nosso Lar esta problemática da alimentação. Bom, vamos lá, vamos iniciar então o capítulo 9. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zinguezeavam e vinham no ar, formando figuras encantadoras. Sabe aquela chuva das águas? Ele está relatando isso aqui no jardim, que tinha aí uma fonte ali em um dos jardins de Nosso Lar fazendo este movimento. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abatimento? Não tenho notícias de um Ministério da Economia. Aqui Lísias e eles estão dialogando, ó. André Luiz fala, quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei é André Luiz, ele fala, é induzido a examinar numerosos problemas. Tu fica ali naquele momento, olhando as águas dançando, aquela colônia espiritual gigante, e ele começa a analisar a situação. E aí ele fica, e o abastecimento? Ou seja, a parte de suprimentos, de alimentação, a parte de economia, como é que gira tudo isso e organização? E aí ele vem, e o abastecimento? Não tenho notícias de um Ministério da Economia, porque ali Lísias apresentou para ele os ministérios que faziam parte da colônia Nosso Lar e ele não mostrou nenhum Ministério da Economia para organizar essas partes. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, Lísias, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviços de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência, vamos lá, aqui Lísias está explicando para ele como é que funciona a questão de suprimentos. A providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anuais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao Nosso Lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Ou seja, queriam transformar Nosso Lar na casa em que eles morreram, que a sua energia vital se extinguiu. Eles queriam trazer isso de volta. Eu quero fazer aqui o meu paraíso. E aí Lísias explica isso para André Luiz agora. Então, apenas o Ministério da União Divina ficou imune a tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas desta ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Aí Lísias diz assim, me falaram que aconteceu o que nós vamos ler agora. Disseram-me que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Ou seja, aqui Lísias está contando para André Luiz que ele recebeu a informação de que quando iniciou o atual governador de Nosso Lar, ali existia muita dificuldade na parte alimentar de toda a colônia, exceto o Ministério das Conexões Divinas ali, né? Das Intercessões Divinas e tudo mais. Então os outros 5 ministérios estavam todos sendo sobrecarregados com
atuais moradores que queriam replicar os mesmos alimentos e vícios, hábitos que tinham em sua vida regressa, ou seja, sua vida carnal. E aí, então, o governador entendeu que precisaríamos mudar o nível vibratório dessas entidades, dessas criaturas, desses seres, desses novos habitantes de nosso lar. E ele convidou 200 orientadores de esferas superiores para ensinar eles a se alimentar mais da atmosfera, do ar, da energia, do sol, mudando assim também o seu padrão vibratório de toda a colônia e de todos os seus moradores. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências deste teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Aqui, ó, é aquela questão, tu já participou de alguma mudança, alguma implementação de sistema dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro de algum lugar que você trabalha e sempre teve aquele, não, isso aí nunca vai dar certo, porque sempre foi feito assim. Desse jeito não dá certo. E aqui, muitos técnicos de nosso lar eram isso aí nunca vai dar certo, porque sempre foi feito assim. Então aqui uma pequena rebelião interna, mas com carinho, amor, paciência e persistência, tudo se chega a um denominador comum, né? Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando, por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então, olha só, a gente às vezes quer fazer uma mudança, né? Ah, eu quero mudar esse processo aqui porque eu não acho que tá bom e tal. Vou mudar em 30 dias, em 3 meses, em 1 ano. Foram 30 anos para conseguir implementar um processo de alimentação mais saudável para os moradores da colônia Nosso Lar. 30 anos. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam-se acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos médicos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Olha o que ele fazia. Quando ele via que tinha alguém que era contra a sua ideia, ele, vem cá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos tentar entender. Ah, não conseguiu vencer na argumentação? Beleza, então olha só. Eu vou te dar aqui uma excursão, você vai viajar em estudo para tal colônia mais evoluída e avançada do que nosso lar. Chegando lá, aquela criatura era a única que estava diferente de todos, então ele... É como quando tu vai para um país que o idioma é diferente do seu, que praticamente você aprende com naturalidade e com velocidade a língua mãe daquela pátria onde tu vai. Assim ele utilizava essa técnica sobre a alimentação. Que sacada. Antepausa mais longa, reclamei interessado. André Luiz, ó. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? O bicho é curioso, né? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados no processo de proteínas e carboidratos imprescindíveis ao veículo físico. Não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações. Os caras da razão, né? Ah, eu sou razão. Atingindo, por vezes, a imprudência. Olha, os caras até faltavam com decoro, faltavam com respeito ao governador. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina e jamais deixou
o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso, enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério, encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento. Os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões, obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Olha o que Lísias está falando aqui, que um departamento que depois se tornou ministério estava tendo grandes problemas porque a colônia Nosso Lar, para você que não sabe ainda, é uma colônia de transição entre o seu plano físico e o plano espiritual. Então é uma colônia de regeneração, de esclarecimento. Só que muitos dos que ali estavam tendo o merecimento de chegar não queriam se modificar. E continuavam estreitando laços com a parte umbralina, a parte das sombras, para conseguir se nutrir de alimentos mais materiais. E aí, deixando brechas na sua vibração da colônia, podendo assim com que entidades que não tinham um merecimento de ali estar conseguissem chegar. Interessante. É como na tua casa. Começa a alimentar pensamentos ruins, tristeza, melancolia, raiva, fúria, ódio, vingança. Se prepare que você está começando a criar brechas nas paredes harmônicas de amor dentro da tua própria casa. Por isso é importante nós agradecermos mais, nutrirmos oração, pensamento elevado em Deus, para que essas rachaduras nunca venham a existir. E se existem, que elas possam ser fechadas. Então orai e vigiai, sempre. Dado o alarme, o governador se apresentou. Dado o alarme, o governador não se perturbou, manteve-se calmo. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, aqueles que eram reincidentes. Vocês vão ficar lá agora. Estamos aqui ajudando, para evitar que vocês sejam mais prejudicados. Nós vamos evitar que vocês tenham contato, então vocês vão para aquela região lá agora um pouco. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas interferências suportou mais de 30 anos consecutivos. Galera, 30 anos, estou falando para vocês não escutam? Pera aí, vou botar vocês no cantinho do pensamento, Vamos ficar lá isolado um pouquinho, refletindo, pensando no que você está fazendo. Poxa vida, 30 anos, galera. Ninguém ainda entende. E isso, o nosso corpo faz de uma forma maestral, com maestria. Por quê? Se nós vivemos uma vida agitada, conturbada, aquela corrida dos ratos, sabe? Todo dia, e tu não para, tu não descansa, tu não ora, tu não agradece, tu vive uma vida automática, uma hora o teu corpo desliga. Aparece uma doença, um acidente, uma enfermidade, alguma coisa que faz você parar tudo para recomeçar mais leve. E é isso que o nosso governador acabou de fazer com esses irmãos recalcitrantes. Vamos de novo. O Ministério da Impertinência suportou por 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. Por enquanto, vocês não estão prontos para ir lá ajudar, porque vocês estão mais doentes que eles. Um doente não ajuda o outro, então vocês não vão. Vão se fortalecer primeiro. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resolutiva. E o que ele está dizendo aqui? Que a colônia é como se fosse um castelo, tá? Pensamos que seja um castelo. E ao redor das muralhas existem feixes de luz para afastar as entidades trevosas. E aí, ele fez isso de forma cautelar para evitar embates. Porque como haviam muitas fissuras energéticas na colônia, poderia ter a possibilidade de uma invasão. E aí o governador, com amor, sem desejo de uma luta,
ele decidiu então ligar as baterias emergenciais de luz e fez o quê? Iluminou a colônia ao todo o seu redor, evitando assim a chegada de irmãos que não compactuam com a luz. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Por 6 meses, todo mundo se alimentou do ar, da água magnetizada, que ele diz aqui, ó, a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser indignação do espírito manso e justo. Olha só. Aquela foi a indignação máxima de um espírito justo. Deixar eles lá no cantinho do pensamento. Olha só. Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Olha isso. O governador, depois de tanto empenho, de 30 anos, acreditando na transformação de todos, quando todos viram que a verdade prevaleceu, o enalteceram, o agradeceram em praça pública. E ele, comovido, não se vangloriou, não se envaideceu, apenas se emocionou. Com o que todos conseguiram melhorar a sua vibração, a sua elevação moral, através da alimentação mais favorável ao seu momento atual. Que demais. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe o maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios de regeneração e de auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Persistência e paciência. Por exemplo, você que entra num processo de emagrecimento, numa dieta, numa academia, não queira ter resultado agora. Faça, seja paciente. Faça, seja consistente. Persevere. Começou num trabalho novo? Persevere, seja paciente. Em tudo na sua vida você precisa de tempo para construir resultados sólidos, assim é na vida. E no capítulo 9, André Luiz nos traz esta lição sobre alimentação no plano espiritual, mais corretamente na colônia Nosso Lar. Como é que foi esse processo de implantação de uma alimentação mais leve e sutil? Sempre em toda mudança haverão pessoas, seres contrários à mudança. Assim é no nosso planeta, como estamos vivenciando agora, esse momento de regeneração. Quantas entidades estão revoltadas e que não querem que isso aconteça? Mas está tudo bem. A paciência é divina. E cedo ou tarde todos irão evoluir. Eu e você, inclusive. Um beijo no seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, acione o sininho para que você receba as notificações de cada vídeo, cada episódio que nós colocarmos aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo e fique com Deus.